Irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui com vocês mais uma vez, né? E para a reflexão de hoje, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias lá no livro de Mateus, para a gente começar aqui nessa manhã, né? E é sempre surpreendente entrar nessa sala, porque sempre tem uma boa quantidade de pessoas na madrugada, e não é fácil. Reunir essa quantidade de pessoas era difícil presencialmente. E estão aqui vocês, pelo Zoom online, animados, alegres, com um sorrisão no rosto, né? Isso é bênção. Lá no livro de Mateus, capítulo 7, a gente encontra, ainda mais os versículos que vamos ler, a gente encontra o final do Sermão do Monte, né? Jesus havia acabado de pregar o Sermão do Monte, o famoso sermão, né? Ali Jesus havia mostrado um pouco mais do que a palavra de Deus tem a nos dizer, né? Ele havia expandido também, dado claro conhecimento, quando ele diz que adulterar vai muito além do ato, tá? Já é o desejar. Então, ele vai expandindo o conhecimento. Algo que já existia, mas ele nos mostra de forma mais completa, né? Só que no versículo 28 a 29 de Mateus, nós vemos o encerramento. Tanto que, não sei na Bíblia de vocês, na minha tem até um título, né, que separa o fim do Sermão do Monte. Aqui já não é mais nem Jesus falando, é a reação das pessoas em relação aos ensinos de Jesus. E olha só o que diz. Quando Jesus, versículo 28 e 29 de Mateus 7, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos deixar esse texto aqui por enquanto. Nesses últimos 2 dias, ou foi ontem, eu estava ali no quarto, né, e eu vi que estava tendo uma live. Não sei se vocês conhecem o que é podcast, mas resumindo, né, são pessoas conversando, né, e nos últimos 3 anos isso se popularizou muito. Começou aí com o canal do YouTube, estourou, o pessoal gosta, e querendo ou não, né, realmente é uma conversa, e as pessoas gostam de conversar. Também gostam de fofoca, porque nesse podcast muitas vezes tem muita fofoca, muita brigas, né, discussões indiretas, diretas, e o pessoal gosta de tudo isso, né, e vai cada um com a sua visão e fala. Existem podcasts famosos no Brasil, são programas longos de 2 a 4 horas, um durou 24 horas, batendo um recorde aí. Então, é realmente programas longos. E ontem, o Rodrigo Silva esteve mais uma vez em um podcast, no Flow Podcast. Não é nada gospel esse podcast, mas vocês acredito que conhecem o Rodrigo Silva, né? A maioria, no meio adventista, ele é muito conhecido, fora dos adventistas, ele também é muito conhecido, Deus seja louvado por isso. E nesse podcast, eu fiquei feliz porque, mais uma vez, ele levou um cientista cristão para falarem um pouco sobre o criacionismo, sobre a criação, que o mundo, na realidade, nós temos argumentos para mostrar que o mundo não foi evoluindo conforme diz Darwin, né? Resumindo, foi isso. Foi até em resposta a um cientista que esteve no podcast, né? E comentou um pouco, falou sobre o evolucionismo. E logo em seguida, o Igor, o dono ali, chamou o Rodrigo Silva. E é interessante até que antes do Rodrigo Silva ir para o Flow, ele estava na Jovem Pan, também ali, né, fazendo mais um podcast, porque ele já tinha ido na Jovem Pan uma vez. Tanto que ele estava até com a mesma roupa, parece, né? Eu não assisti o da Jovem Pan, nem terminei de assistir esse. Mas o detalhe que eu quero mostrar é o seguinte: a primeira vez que ele foi chamado para um podcast foi no Inteligência Limitada, há cerca de 2 anos atrás, no máximo, não, aqui só aparece um ano, né? O YouTube não dá certinho quantos meses, mas há cerca de 1 ano e alguns meses atrás, ele foi chamado pela primeira vez no canal do Vilela, que é o Inteligência Limitada. E antes disso, 5 anos antes, ele havia sido chamado para o programa do Jô. E nesse programa viralizou, ele ficou um pouco mais conhecido, né? Mas
durante 5 anos ele ficou sumido, apenas nós adventistas praticamente conhecíamos, e algumas outras denominações que o chamavam para as suas igrejas. Só que, irmãos, olha só que incrível. Depois que o Rodrigo Silva foi no Inteligência Limitada, ele foi convidado mais 4 vezes. Num curto período de 2 anos, no máximo, o Rodrigo Silva foi 5 vezes no Inteligência Limitada. E vocês podem pensar, nossa, poucas vezes, 2 anos. Não, não é poucas vezes. Às vezes uma pessoa vai uma vez num podcast e pronto, acaba. E ainda mais, dependendo da repercussão, aí sim que não vai outra vez. Só que, olha só que incrível, quando o Rodrigo Silva foi pela primeira vez no podcast do Vilela, ele fez com que o podcast dos dois juntos fosse o segundo mais assistido de todo o canal. Sabe para quem que o Rodrigo Silva perdeu? Apenas para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, olha só, é essa pessoa. Só que no Vilela já passou o Whindersson Nunes, que é um piadista, né, aí, com 44 milhões de inscritos. Se metade dos inscritos do Whindersson fosse assistir o podcast, passava do Rodrigo Silva. Danilo Gentili já foi, também não passou a quantidade, mas ele estava um homem de Deus falando sobre arqueologia e Bíblia, dando a maior audiência para o Vilela. Não só ali no Flow Podcast, também ele teve uma audiência incrível e foi 4 vezes. Perceba tudo isso num período de 2 anos. Na Jovem Pan ele foi mais de uma vez. No Primo Rico, que é o investidor, ele também foi mais de uma vez. E em cada uma dessas entrevistas, ele praticamente em todas, apenas quando às vezes ele vai uma segunda vez com algum convidado novo, fica menos de 1 milhão, mas logo com o tempo já vai mais de 1 milhão de visualizações, 3 milhões, 4 milhões, 7 milhões de visualizações. E eu fiz aqui uma rápida contagem, cerca de 16 podcasts que ele participou, tirando do Jô e tirando um outro canal lá de uma menina que não é tão popular, pegando esses mais populares, cerca de 16 podcasts, o Rodrigo Silva conseguiu uma audiência de 36 milhões de pessoas. 36 milhões de pessoas ouvindo. Ou melhor, mais de 36, eu apenas arredondei o número, dá 36 milhões 800 e poucos meus cálculos que eu fiz por cima, sem números exatos. E quando eu olhei isso, eu fiquei, uau, eu fico feliz, porque nos podcasts ele não nega a sua fé, ele não deixa de dizer que é adventista, tanto que quando ele foi no Flow, o antigo escritório do Flow era perto de uma igreja adventista, e quando os irmãos da igreja viam os donos do Flow Podcast, eles comentavam, o Rodrigo Silva esteve lá, algo assim. O Rodrigo Silva, ele nunca negou que não come alguns alimentos. Quando ele esteve no Danilo Gentili, a mulher estava preparando um prato para eles, e ela estava fazendo uma comida separada que não ia porco para o Rodrigo poder comer. Ou seja, as pessoas conhecem sua fé, sabem que ele não bebe, até às vezes brincam com ele, zoam, né? A gente sabe que nós cristãos às vezes somos zoados, né? Por amigos que são do mundo, porém respeitam ele, admiram ele. E quando nós vamos para os comentários desses podcasts, tem os críticos, mas tem aquelas pessoas que ficam, nossa, como ele é um homem inteligente, como ele sabe o que está falando, que gostoso poder ouvir ele. E ele não vai lá e fala o que agrada o pessoal. Claro, com muita sabedoria, ele fala o que a palavra de Deus diz. Usa do conhecimento, do estudo que ele teve a vida inteira para poder compartilhar. E a gente se questiona às vezes, qual que é o segredo, será, para tanta gente admirar ele? Esforço, oração, leitura da palavra. Ao longo de todo esse período, ele fez 3 doutorados. Ele não parou com um. Ele continuou estudando, continuou. Hoje ele dá aula, hoje ele ensina, ele compartilha o seu conhecimento. Só que a mensagem dessa noite não está centrada no Rodrigo Silva, mas está centrada na base que o sustenta. A quem ele imita. E quando nós vamos para Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, de novo, eu vejo o Rodrigo Silva sendo o imitador de Cristo Jesus. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Doutrina que é do grego didaquê, que é ensinos. Ou seja, Jesus havia ensinado, né? A gente sabe que no Sermão do Monte foram muitos ensinos. E o versículo 29 continua.
porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amigos, os escribas eram conhecedores da lei de Deus. Eles sabiam, tinham conhecimento do que falavam, mas apenas falavam da boca para fora, como diz o ditado. Falava. É como se nós, adventistas do sétimo dia, falássemos: Jesus vai voltar, temos que guardar o sábado. Mas cadê a profundidade dessa mensagem? Cadê o viver da mensagem que a gente prega? Nós estamos vivendo o que pregamos, vivendo com intensidade. Nós estamos pregando com amor ou querendo julgar as pessoas? Como tem sido a nossa pregação? Como Jesus pregava? Pregava de tal modo que a prostituta entendia, que o mendigo entendia, mas também que o rico entendia. Pregava de tal modo que o seu público o compreendia. E as multidões se maravilhavam com Jesus, porque ele pregava de forma diferente. Nós temos muitos pregadores que usam da palavra de Deus. Mas muitas vezes nós temos também muitas e muitas pessoas reclamando desses pregadores. Reclamando que às vezes chega com boa intenção e são taxadas, são ignoradas, e às vezes nós, como conhecedores da verdade, estudantes da palavra, a gente complica a mensagem. Ao invés de falarmos sobre o amor de Jesus, a gente já quer ensinar a lei. Quando a lei vem com o amor, não estou dizendo que é errado ensinar sobre a lei, mas às vezes a gente entende, a pessoa ali está novinha na fé, gente. Uma pessoa tem até um irmão, né, que está dando ali estudo para uma pessoa novinha na fé, conhecendo que não tem nada de conhecimento da palavra de Deus. Para essa pessoa é muito fácil julgar toda a nossa lei e ela provavelmente vai acreditar porque ela não ouviu algo diferente, não tem conhecimento. Porém, ao mesmo tempo que a gente joga todo esse conhecimento, a pessoa fica confusa. E tem que ir aos poucos, tem que ir alimentando, tem que dar um mingau, como o próprio Paulo diz. Você tem que dar o alimento ali, a papinha ainda. E essa papinha vai com calma, um passo de cada vez, primeiro falando o amor de Jesus. Meus queridos irmãos, nessa noite, a reflexão que eu quero fazer com vocês é esta: como nós temos ensinado as pessoas. O Rodrigo Silva tem atingido milhões de pessoas, porém ainda são pessoas que não são atingidas por ele e que dependem de nós. Pessoas que estão à nossa disposição, que estão ao nosso lado. O que nós temos feito? Temos dado trabalho apenas para os outros ou nós temos adquirido esse trabalho? Quando Ellen White comenta sobre como Jesus falava, olha só o que ela vai dizer. O Sermão do Monte, isso está lá no livro Saudações de Cristo ao Mundo. O Sermão do Monte é um exemplo de como devemos ensinar. Que cuidados Cristo tomou para fazer que os mistérios não mais fossem mistérios, mas verdades claras e singelas. Não há em sua instrução nada vago, nada difícil de ser entendido. Abrindo a sua boca, os ensinava, Mateus 5:2. Suas palavras não eram ditas num sussurro, nem eram suas sentenças ríspidas e desagradáveis. Ele falava com clareza e ênfase, com força solene e convincente. Meus queridos irmãos, como nós temos falado da palavra de Deus? Mas o que nós temos feito para falarmos da melhor maneira possível e atrair multidões e fazer com que as pessoas olhem para nós e digam: ao Antônio, Oliveira, Cássia, Fátima, Leonice, fala de maneira fantástica, fala de maneira maravilhosa, é gostoso ouvir eles. O que nós temos feito? O que nos tem levado a isso? Qual que era o segredo de Jesus? Lembra? Vamos recapitular a história de Jesus. Ele saía para orar. Ele estudava a palavra de Deus desde os 12 anos, ele já estava no templo e as pessoas já se admiravam com o conhecimento que ele tinha. Ele deixava ser usado por Deus. A pergunta que eu faço é: nós temos estudado? Nós temos orado? Não só estudado a palavra de Deus, mas nós temos também estudado e entendido o mundo que nós vivemos?
Às vezes a gente fica só na Bíblia e a gente fica desatualizado do mundo em que estamos. Mas, meus irmãos, querendo ou não, o cristão precisa ser inteligente. Ele precisa sempre estar atento às notícias. Eu não estou dizendo que a gente precisa ler todos os livros que não são cristãos, né? Porque isso é muito perigoso. Esse é um território, um terreno muito perigoso. Mas pelo menos a gente precisa saber o que acontece no mundo lá fora. Saber como lidar ao público onde os jovens estão inseridos. Que nem o que eu falei para vocês de podcast aqui. Pelo menos saber o que é podcast. E saber que existem. Pronto, é o suficiente, não precisa assistir eles. Porque a maioria vai ter besteira, vai ter gente falando palavrão. Inclusive com o Rodrigo Silva. Onde ele vai, tem gente falando palavrão, bebendo e fumando. Mas lá está ele. Respeitando. Eles sabem que ele não apoia. Que biblicamente ele defenderia contra. Mas até dizem no vídeo, né? O Igor estava lá. Eu pedi permissão e eles deixaram. Deixaram o quê? Igor, você faz o que você quiser. Nós somos convidados. Você segue. Então, irmãos, que possamos, né, nos aprofundar na oração, no estudo da palavra, no estudo acadêmico, vou usar essa palavra, né, em outros materiais, para que possamos falar ao público, que tivermos a oportunidade da melhor maneira. Assim como Jesus falava, de forma mais simples ao mais simples, e de forma mais complexa com aqueles que se diziam os sábios e conhecedores da lei. Cada um vai ter uma realidade diferente. Nós talvez nunca vamos pregar para 36 milhões de pessoas, mas vamos pregar para aqueles que estão ao nosso redor. Para as 7 pessoas que estão ali na classe bíblica, para uma pessoa que estamos dando estudo. E que a partir desse estudo, possamos deixar que o Espírito Santo nos use. E que saindo dali, nós nos sintamos usados, mas que aquela pessoa também perceba que ali existe um conhecimento, existe uma verdade. E que o desejo de aprender mais e mais continue. Mas sem querer demonstrar conhecimento, de forma simples, direto ao ponto, mas com uma verdade profunda por trás. Essa é a mensagem que eu trago para vocês essa noite. Possamos tomar a nossa decisão, né? E nos dedicar a isso. Porque nesse mundo nós somos forasteiros. E a Bíblia vai dizer em 1 Pedro, precisamos dar razão da nossa fé. Podemos dar com conhecimento ou de qualquer modo e sermos julgados facilmente. Vamos fazer uma oração para finalizarmos? Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado porque nessa terra não é o Rodrigo Silva o nosso exemplo, mas sim ele é alguém que segue o nosso exemplo, Jesus Cristo. E obrigado porque através de Jesus nós podemos aprender como ensinar, como falar às pessoas. Nós podemos aprender como nós devemos levar a nossa vida nessa terra, Pai. E pedimos e suplicamos mais uma vez que possamos ser usados, possamos ser instrumentos em suas mãos, ó Pai, cheios do Espírito Santo e anunciar o Evangelho. Pai, nos capacite, nos ajude a usarmos os nossos dons e se precisarmos às vezes de algo que não é o nosso dom, que Teu Santo Espírito nos use poderosamente. Mas Pai, que possamos ser instrumentos em Suas mãos para impressionar este mundo que carece, Pai, que perece de conhecimento da Tua Palavra, meu Senhor. Nos use, derrame Teu Santo Espírito sobre nós. Esteja conosco nesse dia, Pai. E que o Teu Santo Espírito continue nos dando muita sabedoria e conhecimento. É isso que eu te peço em nome de Jesus, meu Senhor. Amém.